Olá, voltando aqui na tentativa de finalizarmos a live com o Dr. Alexandre. A primeira parte da live caiu e não foi possível nem salvar, mas vamos esperar aí o Dr. Alexandre voltar para a live para continuarmos aqui falando sobre mentes criminosas, falando sobre a psicopatia. Ele já falou como identificar uma criança psicopata, falou também como a mulher pode identificar um psicopata como marido, como namorado. Então é muito importante assistirmos essa live e trazermos o conhecimento do doutor Alexandre para nós, principalmente nesse mês de agosto, que é o mês do Agosto Lilás, onde nós estamos buscando conscientizar as pessoas sobre a violência doméstica, para que possamos evitar que mais mulheres sofram com esse mal tão grande que é a violência doméstica, que acaba com tantas vidas e além de acabar finalizando em feminicídio, também há as mulheres que ficam depressivas justamente porque passam por maus tratos, por conviverem com pessoas com mentalidade criminosa, com pessoas com mentes doentes, porque não é normal um homem agredir sua própria esposa, não é normal um filho agredir os pais, da mesma forma que um namorado agrida sua namorada. Então, é uma live extremamente importante para que nós conheçamos essas características e, obviamente, possamos identificá-la. E o próprio doutor Alexandre falou, se você consegue identificar um psicopata no seu convívio, você realmente precisa se afastar. Então, a mulher precisa ter essa consciência, precisa estar atenta aos primeiros sinais de um psicopata e, obviamente, buscar se afastar para que ela se proteja. E aí nós vamos aguardar o doutor Alexandre entrar aqui. Professor Pedro Rosa, seja bem-vindo. Vitória, também, seja bem-vinda. Nós estamos aguardando aqui a volta do doutor Alexandre Sá, que é o psicanalista que vai trazer esse conhecimento sobre mentes criminosas, que são as pessoas que nascem com a psicopatia. Então, doutor Alexandre já está aqui para que nós possamos ouvi-lo falar sobre esse conhecimento tão necessário para todos nós, não só para nós mulheres, mas para homens também, identificar aí quando estão convivendo com uma pessoa que é psicopata e que sofrem as consequências desse convívio muitas vezes. Seja bem-vindo de volta, doutor Alexandre. Está... Oi, Veri. Estamos aqui de volta. Tá me vendo e me ouvindo bem? Sim, com certeza. Maravilha. Então, muito bem. Deixa me ver. Para a gente retomar, eu estava discutindo assim de maneira bem sucinta, foi onde eu parei, depois de um pouquinho que eu expliquei, assim, a prova dos 9, bem curtinha, para todo mundo entender de vez e não ter mais dúvidas do que é psicopatia. Quem é o psicopata? Lá vamos nós para aquele resumo breve que eu ia fazendo. Psicopatia, qual seria a descrição disso? Quando ouvimos a palavra psicopatia, ou psicopata, o que a gente pensa? O que é que vem na nossa mente? A maior parte das pessoas pensa em assassinos famosos da vida real ou do cinema. Mas a verdade é que nem sempre os psicopatas são criminosos. Detalhe, nem sempre são assassinos, tá? Muito importante saber disso. Então, eles sempre são criminosos? Não. A psicopatia não é propriamente um diagnóstico oficial. Mais ou menos por aí. Ela se refere a um conjunto de traços comportamentais
como o comportamento antissocial, a insensibilidade, o fingimento e os baixos níveis de empatia. Esse mix de tendências resulta em comportamentos que costumam caracterizar quem? O psicopata. Ou seja, de acordo com o autor Jackson Mackenzie, muito conhecido, estudioso da área, no livro dele sobre psicopatia, ele diz o quê? Existem faces aparentemente comuns que os psicopatas gostam de utilizar o quê? Como escudo para ocultar o quê? As suas más intenções, a sua maldade oculta, o mal que habita dentro dele e que ele tenta disfarçar através de máscaras, como se ele tivesse eternamente no carnaval e usasse uma máscara a qualquer momento. Agora, uma coisa interessante, velho, bem interessante, é que existem, desculpe, acordei muito cedinho, existem traços físicos. Sim. Físicos. Eu falei de comportamentos emocionais, falta de empatia, não sentir remorso, não ter medo, não sentir culpa. Eu falei desses traços emocionais. Mas tem o traço físico, que é desde a vestimenta, ao comportamento, ao posicionamento no dia a dia do psicopata. Como seria isso? Quais são as características para eu, você e quem está assistindo entender assim? Não só entender, eu já dei agora toda a dica resumida, mas agora vamos para a segunda etapa. Como identificar ele? A gente entendeu o que é. Agora vamos identificar ele. Ou ela. O psicopata, no caso. Não tem sexo. Essa pessoa que tem psicopatia, psicopata, ela tem charme, ela tem inteligência, ela tem ausência de culpa, ela tem espírito sonhador, tem habilidade para mentir, mente muito bem. Ela é egoísta, ela é fria, ela não sente culpa nem remorso. E ela sofre de quê? Parasitismo. Ela é um parasita. Pronto. Esses são os traços físicos e emocionais e a nível de comportamento para você conhecer quem é realmente psicopata ou não. E tem um detalhe importante, Veri, sobre a psicopatia, que é o que a gente está discutindo. A psicopatia não é considerada uma patologia, tá? Não é uma doença. Sim. Podemos compreender a mesma como um traço da personalidade do indivíduo. Ou seja, não é doença, é personalidade dele. Não é uma doença dele. Ele não virou psicopata, ele nasceu psicopata. É bom esclarecer isso. Entende-se não existir tratamento específico para o psicopata. Existem, sim, mecanismos que podem ser desenvolvidos e trabalhados na fase da infância. O que eu falei antes de cair a live. Que poderão barrar no sentido de inibir os impulsos do psicopata. Como assim? Ninguém se torna um psicopata. O indivíduo já nasce com esse distúrbio de personalidade. Não é uma doença, é um distúrbio de personalidade. Importante a gente saber isso. E existem outros gatilhos que incentivam e podem levar o mesmo a cometer o quê? Um ato de violência extrema. Nem sempre ele mata, mas ele pode cometer uma violência extrema. Como assim, Vivi? Como assim? Ainda sobre esse traço do psicopata, é o seguinte, traduzindo por miúdos, o psicopata estuda profundamente suas possíveis vítimas, suas futuras vítimas, tornando-se adaptável como um camaleão e usando as pessoas para obter o quê? Status, poder, desejo ou diversão. Aqueles que, porventura, não puderem proporcionar tais metas são, para os mesmos, um simples e descartável objeto. Se não puder proporcionar nada para ele, não serve para nada, é descartável. É um copo descartável, tomou água e jogou fora. Observa-se o quê?
o indivíduo trata alguém que não lhe traga vantagens, como ele trata alguém? Como ele trata alguém que não pode ser útil a ele? É aquele ditado, santo que não me ajude, caia do altar e se quebre. Então é mais ou menos assim. Como é que ele trata? Observa-se isso. Como ele trata quem não serve a ele, quem não é útil a ele, quem não faz algo que ele deseja, que ele deseja alcançar a meta dele. Aqueles que não forem úteis ao mesmo, não servem para eles para nada. E são tidos por eles como por nada. É o velho ditado que eu te falei ainda agora, é o ditado do psicopata. Santo que não me ajude, caia do altar e se quebre. É mais ou menos assim. E quais seriam, Vivi, casos de psicopatas famosos da TV, do cinema e da vida real? Vamos citar poucos casos que todo mundo lembra. Daniela Pérez, perdão. Sim. Nossa, batei a ponta da Daniela Mercury, tadinha. Cantora maravilhosa. Daniela Pérez, Deus a tenha, foi morta pelo Guilherme de Pádua, colega dela, ator global, ele jovem, galã, bonito, ela jovem, galã, maravilhosa, filha de Glória Pérez, ele casado, tinha esposa na época, mas eles tinham assim um nuance quase que amoroso, ou um flerte, uma coisa, ele dava em cima dela, enfim, e queria, na verdade, queria usá-la para que a mãe dele desse prestígio a mãe dela desse prestígio a ele, desse status a ele, promovesse ele, destacasse ele. Então não era uma coisa amorosa, sentimental, carnal. Ele queria, como eu falei anteriormente, um desejo de status, de grandeza, de mania de poder, de grandeza, vaidade exacerbada, o que na psicanálise a gente chama de síndrome do pavão. Ele queria se envolver com ela, mesmo ela sendo casada, e ele também sendo casado, para através dela, usá-la para a mãe dela, a autora da novela, onde ele e ela contracenavam na época, você bem lembra? Promover ele como ator, dar status a ele. E acabou, né, numa trama com a esposa dele, matando ela. Ela, que jovem bela, pagou com a vida e perdeu a vida. Que pena, né? Que pena. Então, mais ou menos por aí. Então, assim, esse caso da Daniela Pérez, a morte da atriz Daniela Pérez, foi um caso policial notório do século XX aqui no Brasil, que deu o que falar no mundo. Outro caso foi o exemplo de mente criminosa de que, como a Elise Matsunaga, você lembra bem, que matou o marido esquartejado, cortou ele, picou ele em vários pedaços, com machado, com cutelo, com tudo, o marido dela, né? E ela hoje está solta e tudo mais. Na época ela foi condenada a 19 anos, 11 meses e um dia de prisão. Isso foi em 2016. Mas é um caso que muita gente ainda lembra, que deu o que falar também mundialmente. Matou o empresário japonês poderoso, milionário. Ela era prostituta, ele tirou ela da prostituição, fez ela de madame. Mas ele estava se interessando por outra prostituta. Então podia passar a bancar outra e descartá-la. Ela, então, com medo de perder tudo, e para ficar herdeira dele, matou ele. Como psicopata, tramou a morte dele para não ser trocada pela outra prostituta. Outro caso é dos irmãos Cravinhos e a Suzane von Richthofen. Então, os irmãos Cravinhos, que eram os irmãos Daniel e Christian Cravinhos. E amando da filha do casal, a Suzane von Richthofen, ela incentivou eles, instruiu eles, coordenou eles, impulsionou eles para matarem o pai e a mãe dela. E para ela ficar com a herança. Então é o caso de uma psicopata, assim como Guilherme de Pádua e a esposa, que hoje ela é advogada, ele está morto, né? Saiu da cadeia, virou pastor evangélico, morreu de infarto fulminante. E aí, voltando a Suzane von Richthofen, os pais dela foram mortos por esses irmãos Cravinhos, na cama, mortos a pauladas. Né? A mãe e o pai, cada irmão matou um. Eles estavam dormindo. Então, assim, foi uma coisa chocante a morte deles, porque o pai
levou uma pancada tão forte que morreu na hora da paulada. E a mãe levou uma pancada, acordou, sentiu a pancada, acordou, não morreu na hora, ele continuou batendo nela com a madeira até matar. E aí, quando ele viu que ela não estava morrendo rápido, pegou uma jarra d'água e jogou na boca dela e afogou ela. E foi a filha que tramou tudo. Olha que caso. Outro caso de mente criminosa, doutor Jairinho, vereador médico do Rio de Janeiro, e a esposa dele, Monique Medeiros, através deles, o filho dela foi morto, ele era o padrasto. E ele já tinha maltratado outras esposas e outras crianças. Então, assim, o garoto Henri, na época com 4 anos de idade, uma criança belíssima, inteligente, foi espancado até a morte pelo padrasto. Médico e vereador do Rio, hoje preso, doutor Jairinho, filho de deputado, também médico. E aí, a mãe omitiu os fatos. Então, ela foi cúmplice do psicopata. Sim. E aí, ela se tornou cúmplice de quê? Do crime do próprio filho, que deixou o marido, aspas, padrasto dele, matar a criança. Bateu tanto a criança, tanto, que quando levaram para o hospital, a criança já estava morta e tinha hemorragia interna com sangramento em vários órgãos de tanta porrada que ele deu na criança. E outro caso foi do meu xará, maldoso, malvado, o Alexandre Nardoni, que você lembra bem. Sim. E a Ana Catobá, a esposa dele, no primeiro caso, ele matou o filho dela. Nesse caso, ela matou a filha dele. Ela era a madrasta. Ela era a esposa dele. A criança era a filha dele. Então aí a menina Isabela Nardoni, de 5 anos de idade, foi jogada da janela de onde morava pelo próprio pai. Ele jogou a criança. Ele era o pai dela, Alexandre Nardoni. E a madrasta omitiu os fatos. Tornou-se o quê? Feito o caso anterior. Cúmplice. A mãe, no caso anterior, foi cúmplice. Nesse caso, a madrasta foi cúmplice. Então, ele mesmo jogou a filha de 5 anos de idade da janela do apartamento. Olha que coisa terrível. Outro caso, para a gente fechar os casos, foi o caso da deputada, a senadora, não, deputada, ia ser senadora, ia ser futura senadora. Se não tivesse parado ela ia ser governadora do Rio, prefeita do Rio, ia ser senadora. Mas ela é deputada federal, com tudo para chegar até candidata a vice-presidente da República. E foi o caso da Flor de Lis, a cantora evangélica. Né? No caso dela, matou o próprio marido, incentivou os filhos adotivos e até o filho natural a matar o marido. Ele que foi quem fez ela na vida. Ele era o criador de tudo. Ela era deputada federal, se dava bem com o presidente da República, na época era o Bolsonaro, a mulher dele, a Michelle, se dava muito bem. Frequentava o Palácio do Planalto, era uma deputada de prestígio, aliada da base do governo Bolsonaro na época, enfim. Não importa quem era o presidente, não tem nada a ver, estou só citando o que era o presidente da época. Isso aqui não é nenhum comentário político. Eu não discuto isso, sou jornalista, não discuto política. Não tenho partido, tem bandeira, resumindo. Então, veja só. Ela incentivou os próprios filhos a matarem ele. Ele que é quem fez ela chegar onde chegou. Tudo que ela tinha devia a ele. Ele que tinha prestígio com deputados, com senadores, com empresários, com o Bolsonaro, com a mulher do Bolsonaro. Era ele que tinha prestígio, não era ela. Ela tinha um mandato porque ele fez ela influente. Ela era cantora evangélica, cantora gospel. E ele fez ela chegar onde chegou. E ela chegar muito mais longe. Mas ela queria o poder. Porque ela tinha o dinheiro. Mas quem mandava no dinheiro era ele. Quem criou ela foi ele. Quem comandava tudo era ele. Ela queria comandar só. Para isso ela precisava matá-lo. Um grande psicopata, um grande exemplo. Por isso que eu estou citando. Então, olha só. A Flor de Lis foi condenada por mais de 50 anos de prisão. Pelo assassinato do marido. O pastor evangélico, o marido dela. Foi condenada. Ela foi condenada a mais de 50 anos. E a filha dela, Simone, que ela incentivou também, foi condenada a 31 anos e 4 meses de prisão. E no enterro dele, ela estava chorando, desesperada, apavorada. Ninguém sabia que tinha sido ela. Ela era uma suspeita, ninguém tinha prova disso. Estava agarrada com o caixão, chorando. Isso é um traço de psicopatia.
ela acabou com ele. Ela queria o poder sozinha, porque ele comandava tudo. Quem tinha acesso livre no meio do poder era ele, não era ela. Né? Tinha tentado matar ele envenenado várias vezes, deu veneno a ele várias vezes, e aí fez o filho dela acabar matando ele. E ela adotou os filhos adotivos, todos adotados, na mansão do Rio de Janeiro. A casa era um verdadeiro sururu, um verdadeiro bacanal. Era um bacanal de Herodes. Eles transavam com a própria mãe. Todos eles transavam com ela. Todos aqueles que ela viu crescer e adotou eram amantes dela. Ela criou como mãe. E depois passou a transar com todos. Ela traía ele com os próprios filhos adotivos que ele ajudou ela a criar. Entendeu? Olha que delicado. É. Muito delicado. Né? Concorda comigo? Sim. Nossa, mãe. Eu vou ouvir você agora, que eu tenho mais um exemplo para dar. Certo. Eu fiquei curiosa nesse caso. Ela deu veneno para ele várias vezes e ele, mesmo assim, continuou casado com ela, mesmo sabendo que ela estava tentando matá-lo. Ele não suspeitava de nada, ele passava muito mal, era atendido, era socorrido, dava entrada nos hospitais, era tratado, era medicado, era liberado. A polícia descobriu depois tudo isso, foi toda uma trama que ela fez. E, repito, tentou matá-lo várias vezes antes, com veneno, que seria mais rápido e mais sutil. Não precisava esfaquear, não precisava atirar, não precisava furar, não precisava danificar o corpo dele. Envenenado seria mais rápido, mais prático, tudo como ela queria, para poder ter o poder realmente nas mãos dela. Então, assim, várias vezes ele deu entrada morrendo, mas não foi a óbito. Só realmente quando o filho dela atirou nele, descarregou a arma dele completamente. Aliás, atirou muito mais do que só o tambor da arma. Fez ele uma peneira de tiros, vamos dizer assim. Tem um traço importante, Veri, sobre o psicopata, que é o seguinte. Eles podem ter várias faces. Disfarçados de quê? Pessoas de bem, pessoas do bem. Eles ocultam o que realmente eles são. Seres calculistas, manipuladores e insensíveis aos sentimentos alheios. Estão aonde? No nosso círculo de trabalho, na escola, na vizinhança, no círculo familiar. E a qualquer momento pode gerar destruição em nossas vidas. Eles são os psicopatas. Uma ameaça real e silenciosa para mim, para você e para toda a sociedade. Psicopatas não sentem culpa nem compaixão, não sentem remorso, não têm empatia. Não se arrependem jamais do que fizeram. É como se ele matasse você, como se fosse um pombo, uma galinha, e fosse assistir depois Netflix. Entendeu? Não sentem culpa de nada, não se arrependem nunca, jamais, velho. É impressionante, mas eles nunca, never nessa vida se arrependem. Fechando esse pensamento. Não nutrem nenhum senso de empatia ou de responsabilidade em razão aos outros, ao outro. Esvaziados de qualquer emoção, são capazes de passar por cima de tudo e de todos para satisfazer o quê? Seus objetivos. Em Mentes Perigosas, o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, a psiquiatra mais famosa do país, e já conhecida internacionalmente pelo livro dela, que me baseei nela para construir minha palestra, não com plágio, mas apenas me baseando quando li, entendi, fora como psicanalista, o que li, estudei no curso, enfim. Então, o que é que ela diz? No livro dela, ela revela esse sombrio transtorno de personalidade, não doença. E aí ela mostra que esse desvio de transtorno, o que é que seria? Que comete 4% da população do mundo, como eu falei no começo da live anterior, caiu. E mostra ao leitor, aquele que acompanha, que pesquisa, o seguinte: como se prevenir contra as perversidades da mente de um psicopata. É um livro poderoso que eu recomendo a todos. Mentes Perigosas. Vocês vão entender muito melhor, de que se trata isso aí. Entendeu? São as mentes perigosas. É muito bom conhecer e ficar atento, porque esse livro diz o seguinte: Mentes Perigosas, ele fala o quê? O psicopata mora ao seu lado.
mora ao nosso lado. E o pior de tudo, é o que mais assusta as pessoas. Ele pode dormir ao nosso lado da nossa cama. Pode ser nosso esposo, nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, nosso filho, filha, irmão ou irmã, sobrinho, sobrinho, um tio, uma tia. O vizinho de lado da casa, do apartamento, do prédio, da sua rua, do seu trabalho, da sua igreja, não importa o segmento religioso. Ele pode ser um psicopata. Até o próprio pastor pode ser, o próprio padre pode ser, o próprio espírita pode ser, o próprio pai de santo pode ser. Qualquer pessoa poderá ser um psicopata, independente de sexo, idade e religião. Isso é para todos, do pobre ao rico. Então, assim, fechando agora. Como reconhecer e se proteger de pessoas, é o que o livro diz, frias e perversas, sem sentimento de culpa, que estão perto de nós no nosso dia a dia. Esse é o grande ponto, entende? Eles estudam a vítima, que eu falei ainda agora, para ser exatamente o que a pessoa procura. Então, estudam com muito cuidado, com muito carinho, quem vai ser a vítima deles. Se adaptam, como eu falei ainda agora, como um camaleão. É isso, É terrível. Pergunte mais algo, discuta mais algo, ou, de repente, alguém queira comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa. Sim, eu estou pensando aqui, é terrível você conviver com uma pessoa, de repente, que tem essa mentalidade, que tem essa mente criminosa, que seja aí um psicopata. E muitas pessoas convivem, porque quando estoura, por exemplo, um caso de uma mulher receber 60 socos no rosto, teve o rosto deformado por esses 60 socos, essa pessoa não deve ser normal. Com Pois certeza é. ele deve ter dado aí, mostrado para ela em algum momento que ele tinha essa personalidade. Mas ela, talvez por desconhecimento, não sei, não conseguiu identificar, não conseguiu se proteger dessa pessoa. Então, é necessário que nós, não só mulheres, mas homens também, fiquemos atentos a esses traços que você trouxe aqui para nós do psicopata, para que possamos identificar essa pessoa e nos livrarmos dela. Sair da vida dessa pessoa e tirá-la também das nossas vidas. Pois é, imagina mais de 60 socos numa mulher. Além Pois de é. psicopata, ele também é um feminicida, né? É um É, homicida, feminicida. A violência começa com pequenos atos. Daí ela vai aumentando, vai progredindo, mas ela começa com pequenos atos. É assim que começa realmente a violência. Inclusive, e tudo mais, enfim. Estou aqui com a fitinha lilás. Esse é o mês, como você sabe, o agosto lilás, isso. aqui, que é exatamente o mês de combate à violência contra a mulher. E olha os casos de feminicídio, como tem aumentado, esses são verdadeiros e assumidos psicopatas. Engraçado, eu me lembrei de um caso agora, eu fiz uma palestra sobre essa psicopatia, essa mesma palestra, que é bem interessante. Na live ela torna-se legal, mas ao vivo e a cores ela é muito mais emocionante, porque eu mostro detalhes muito mais profundos em slides. E aí tinha um casal que eu acho que ela também é psicopata. Tenho quase certeza que esse casal, como psicanalista, eu tenho 99% de certeza que ambos são psicopatas, tanto ele como ela. E aí ela não assistiu a palestra, mas ele assistiu. E ela me disse que ele chegou em casa, depois da minha palestra, e disse a ela, eu tenho certeza, eu sou psicopata. Depois da palestra dele, eu confirmei, eu sou um psicopata. Olha o que ele confirmou para a própria esposa. Eu sou um psicopata. Na minha palestra, ele se identificou, ele se autoconheceu e confessou para ela, eu sou psicopata. E eu tenho certeza, depois que estudei ele e ela, me afinava bem. E depois passei a conviver mais com ela do que com ele, ela também é psicopata.
Ou seja, eles poderiam se destruir a qualquer momento. Sim. Tanto que ela tinha arma de fogo em casa, ela dormia muitas vezes armada, e me confessou depois que tinha vontade de matá-lo de madrugada. Meu E muitas Deus. vezes preparou-se para atirar na cabeça dele. Que dava remédio a ele para dopá-lo, para ele dormir, apagar em sono profundo, e ela poder atirar na cabeça dele a queima-roupa ou parti-lo em vários pedaços. Ela confessou isso a mim. O que é que você Meu acha? Deus do céu. Terrível isso. Não é assustador? É muito. Ainda bem que eu me afastei do casal, graças a Deus. Vai lá que eu É. fosse a vítima, né? Vai lá que Pois é. a gente vai agora ensaiar a psicopatia da gente, já que o senhor é nosso amigo, a gente vai ensaiar ele matando. Já que o senhor entende, nos mostrou, e já que eu confessei, e ele também, então vamos agora usar na prática com o senhor. Felizmente Meu eu Deus sobrevivi. do céu. Olha, era para você sair correndo. Nossa, mãe, quando ela me disse que ia fazer isso com ele, eu confesso que fiquei assustado. Eu Quando ela me disse que imagino. eu confesso com ela que ele é, e quando ela me disse que já matou pessoas do passado com as mãos dela, Meu Deus. pessoas que matou com as mãos dela, e que não queria mais fazer isso, mas que tinha muita vontade de esquartejá-lo. E disse até para mim que chegou a pensar em falar com um amigo dela, para de madrugada ela matá-lo, esquartejá-lo, ele ir no apartamento dela, tirar as malas com os pedaços do corpo dele e dar fim aos pedaços do corpo. O que é que você acha? Meu Deus do céu. Terrível. Que horror! Que É. horror, que horror! Isso foi assustador. Na verdade, isso foi pavoroso. Não foi nem assustador, Foi. foi pavoroso. Eu sairia correndo, viu? Nossa, mãe, que horror! Realmente esse casal não me faz falta, viu, velho? Eu Essas imagino. amizades eu não recomendo a ninguém, não, viu? É. É para querer distância. Mas agora me conte você, velho. Fale você, comente você, pergunte você. Você disse que, identificando até os 7 anos, que uma criança tem características de psicopatia, levando para um psiquiatra, ainda consegue reverter. Quando se é adulto, no caso desse homem, que ele já se auto-identificou como psicopata, existe uma possibilidade de algum tratamento, de algo que amenize? Olha, na verdade é o seguinte. Eu diria que assim, se parte, se é uma coisa de si próprio, ou se parte dele buscar ajuda. Porque eu diria que ele está contaminado com o vírus da psicopatia que já corre livre na corrente sanguínea dele e na mente dele. Livre, louca e soltamente na mente dele. Mas, como não tem culpa, né? Não sente culpa, não sente remorso, É, mas se parte dele buscar ajuda, é um outro processo. Mas como não se tratou a tempo, como não se observou a tempo, como não se identificou a tempo, passou o prazo e a validade, ele está fadado e tem uma tendência natural a morrer um psicopata. Mas não diria que é impossível, porém que é muito mais delicado de estender a mão, de ajudá-lo emocionalmente, psicanaliticamente, psicamente falando. Porque ele já está assim, dentro do processo, ele já vivencia o processo da psicopatia em si. Mas não, muito mas não bem. tem culpa de nada, né? Não sente culpa, não tem culpa de nada. É, como ele não sente nenhuma emoção, nem medo, nem culpa, nem remorso. Agora, esvaziado de emoções. Deve ser terrível ser assim também. Exatamente. Assim são pessoas vazias. Eu diria que é um zumbi. É uma criatura oca. É verdade. Vaga pela terra sem sentimento nenhum. O É intuito dele é só verdade. usar as pessoas. Apenas usá-las, como eu falei ainda agora,
e descartá-las como meros copos descartáveis. Se serve ele, ótimo. Se atende ele, ótimo. Se atende a meta dele, ótimo. Se não atende, não tem serventia para ele. Não serve de nada mais para ele. Então, tornou-se automática e prontamente descartável. É uma característica também importante, porque às vezes nós temos essas pessoas do nosso lado, percebemos essas atitudes, essas características, mas não fazemos nada. Não fazemos nada e vai a cada dia piorando e a ponto de chegar no extremo. E aí, quando chega no extremo, talvez seja tarde. Então, só para reforçar aqui, principalmente para as mulheres, que se atentem a essas características do psicopata que o doutor Alexandre acabou de nos falar, para que vocês possam evitar o pior nas suas vidas, para que nós possamos evitar o pior em nossas vidas, que é sofrer agressões, além de psicológicas, agressões físicas, e o pior de tudo ainda, perder a vida nas mãos de uma pessoa como essa, uma pessoa fria, calculista, egoísta, uma pessoa que só pensa nela, em nenhum momento tem empatia pelo outro, em nenhum momento se preocupa com o outro, ou seja, só quer se beneficiar, só quer usar o outro, foi como o doutor Alexandre acabou de nos falar. Então, fiquemos atentas, divulguem o doutor Alexandre, para que ele possa levar essa palestra para as associações de mulheres, para as ONGs que têm mulheres aí também, tem ONGs que trabalham com mulheres que já sofreram violência. Então é importante que esse trabalho chegue, além de chegar a essas mulheres que já passaram por essa violência, chegar às adolescentes, às mulheres, às mães, para que elas possam identificar em seus filhos com antecedência para evitar um futuro psicopata, tanto que venha prejudicar a vida dela e prejudicar também a vida de outras pessoas e a própria vida dele. Veri, você falou muito bem, obrigado. Tem um exemplo bem prático, Veri, para a gente usar. Eu não sei se você acompanha. Eu acompanho de vez em quando tenho tempo, quando estou em casa. Essa novela que está reprisando Vale Tudo. A Sim. atriz, a Bela Campos, que interpreta a filha da Raquel, ela que é a Maria de Fátima. Ela é uma psicopata. Aquilo ali é um caso puro. É o maior exemplo de psicopatia que eu posso citar, fora os que eu dei ainda agora, é o dela. É uma pessoa fria, calculista, não tem remorso, não se arrepende. Ela usa as pessoas para crescer na vida, para ser alguém, para ter status, para ter grana, para ter visibilidade. Isso é o psicopata. É isso que o psicopata faz. Aquele caso dela, o comportamento da atriz, da personagem, Maria de Fátima, que a atriz interpreta, melhor dizer, aquele ali é um exemplo puro da psicopatia. Ela é uma psicopata nata. Não existe melhor exemplo no momento para apontar você do que aquele. Ela é o exemplo clássico, totalmente clássico de psicopatia. Ao pé da letra, pura psicopatia. Muito bem. Então, vamos fazer com que essa live chegue a outras pessoas para que elas consigam identificar esses psicopatas e possam tirá-los da vida. E esse exemplo da novela é importante porque consegue chegar a todas as pessoas que têm interesse, que é uma novela numa televisão aberta, que é democrática, basta aí querer observar esses comportamentos. Então, doutor Alexandre, gostaria que o senhor fizesse um fechamento da sua palestra, que foi maravilhosa, muito enriquecedora. Quero agradecer por esse momento e quero que o senhor deixe aí as suas considerações finais para o nosso público que vai assistir, que está assistindo agora e que vem
a assistir depois essa live no Instagram. Muito bem, obrigado. Fechando esse pensamento da personagem Maria de Fátima na novela Vale Tudo, da psicopata, é como se diz, é a arte imitando a vida. Eu também sou ator e sei que isso aí é puramente ao pé da letra, a arte imitando a vida. Quero agradecer a você, Veri, muito obrigado pelo convite. Nossa, mãe, que acorda cedo, você vai estar morrendo de sono. Eu entendo, eu também. Eu Eu entendo. acordo com as galinhas, eu e as galinhas. A essa hora eu já estou podre de sono. PODI, podre de sono. Aí para a gente sorrir um pouquinho, não faz mal a ninguém, né? Com É assim, certeza. obrigado pelo convite, pela oportunidade. Fiz tanta coisa hoje, mas estava atento para o nosso horário, estava lembrado nessa live. Espero ter sido útil às pessoas, espero ter esclarecido a elas os 3 pontos. Entender o que é psicopatia, identificar o psicopata, depois que entender, e, por fim, afastar-se dele, sair na francesa, para não correr risco com ele. Eu estou à disposição aqui no Instagram, no meu Instagram, Alexandre Sá Palestrante. Estou à disposição pelas minhas redes sociais. Que horror! Que sono horroroso! Mas eu não consegui cantar live. Eu estou à disposição pelas redes sociais, pelo Instagram em si, repito, Alexandre Sá Palestrante. Alexandre Sá Palestrante. E também pelo meu Zap. Né? Lá pelo Instagram, quem quiser falar comigo inbox, passo o Zap também, como psicanalista estou à disposição, como palestrante para esclarecer, como psicanalista para atender. 819-8167-6818. Olha a propaganda. 819-8167-6818. Diz que Xandinho, seu psicanalista. Muito bem, muito bom. Viu? Os consultórios estão às ordens. 2 na Boa Vista, 1 em Boa Viagem e ainda a domicílio. Estão à Perfeito. disposição para atender quem precise e quem deseje saúde emocional. Contem conosco. Enfim, foi ótimo estar com você. Como diria Xuxa, foi bom brincar com você, estar com você, foi ótimo. E discutir mentes criminosas, discutir psicopatia, um tema tão importante que interessa a todos nós, que é importante para todos nós, velho. Acho que foi uma live feliz, não para mim e para você, mas feliz para todos que acompanharam e que ainda vão acompanhar. Você esclareceu-se mais, já é uma mulher inteligente, mas esclareceu-se bem mais ainda. Com Certamente, certeza. você tem absorvido algo também, tenha lhe sido útil. Com certeza foi. Eu não conhecia o tema, assim, conhecia muito superficialmente, mas com o conhecimento que você trouxe agora, com certeza me deixou muito mais fortalecida e atenta aí às características dos psicopatas e com certeza vou ficar mais atenta nisso. Então, muito obrigada por hoje. Teremos Obrigado. aí outros momentos e vamos trabalhar e fazer com que essa live e seu conhecimento chegue a muito mais pessoas. Maravilha, Veri. Tenha momentos felizes da vida e, principalmente, esteja sempre bem longe de psicopatas. Afaste-os do seu caminho e da sua vida. Viva bem, se possível, peneirando o psicopata e jogando o que cai da peneira vai para o lixo. Mais ou menos por aí. O psicopata, a gente realmente deve querer apenas distância dele e nada mais. É se proteger, acabou. Vida que segue. Beijo no Isso coração. mesmo. Um beijo. Muito obrigada, doutor Alexandre. Obrigada, Tamo junto. Gabi, que esteve aí conosco. Obrigada ao Vitor Monteiro, que esteve também conosco. E vou buscar salvar aqui essa live para que outras pessoas possam assistir. Maravilha. Tchau, até a próxima. Kisses, kisses. Thank you very much.